Mateus 22, versículo 23. Mateus 22, verso 23 em diante. Está na mão, sim? Naquele mesmo dia, vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, e o terceiro, e até o 7º. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Vamos repetir o verso 32, toda a igreja? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Só a segunda parte, vamos lá? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mais uma vez. Ora, Deus... Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós temos aí alguns minutos. Importante você prestar atenção, né? Agora, assim, procurar não ficar andando na igreja. Eu não sei o que acontece, tanto que vai beber água, né? Vai no banheiro. Em casa a gente vai uma vez só, né? Traz a garrafinha, põe do lado, ou vem, vai no banheiro. A não ser em caso, né, que precisa mesmo, a gente entende também, ninguém vai ficar pegando no seu pé por isso. É que na maioria das vezes a gente quer passear mesmo, conhecer a igreja, né? Ir lá, descansar um pouco. Mas vamos procurar ficar assim, pensando e entendendo aquilo que a gente vai falar. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento aqui, olha bem, ó. Jesus, ele está na terra aqui, e veio um grupo de religiosos, os saduceus. Havia lá os zelotes, havia os herodianos, havia os fariseus, havia os essênios, e também havia os saduceus e outros grupos. Não vou falar dos outros, vou falar dos saduceus. Os saduceus foi um grupo que surgiu entre o período interbíblico, no período interbíblico. O que é o período interbíblico? É aquele período que vai do último livro do Antigo Testamento até o Evangelho de Mateus, até o começo do Evangelho de Mateus. Entre Malaquias e Mateus tem em torno de 400 anos de história que não estão registrados na Bíblia, é apenas história. Esse é o período interbíblico que a gente fala. Durante esse período aconteceu várias histórias, inclusive o surgimento do grupo dos saduceus. O grupo dos saduceus surgiu provavelmente durante o período do Império Grego, em que os gregos, e depois teve a revolta dos macabeus, e eles se levantaram, então, esse grupo, para poder, ter um meio termo ali, ele e os fariseus. Os fariseus eram um pouco mais radicais com relação à guarda da palavra, à guarda da lei de Moisés. Os saduceus eram um pouquinho mais crente morno, um pé na igreja, crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Os saduceus eram mais ou menos assim. E tinha os fariseus que eram mais firmes. Os fariseus eram mais firmes na palavra. Depois se tornaram hipócritas e tal, é outra história. Mas os saduceus eles não acreditavam
na vida depois da morte. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição de mortos, não acreditavam em vida eterna, não acreditavam em nada disso. Você está vendo, gente? Tem gente que não acredita. Aí, ó, está aqui na Bíblia, os saduceus, falando com Jesus aqui, não acreditava. O que vai fazer? O povo, tem gente que não acredita. A hora que morrer, vai ver depois lá, do outro lado. Falando, meu pai, o que aconteceu? Eu falei, você não acreditou? Olha a situação que você está agora aí. É por isso que mandou pregar o evangelho. Jesus falou, prega o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado, será salvo. Irmão, vamos. Às vezes a gente não está tendo um conhecimento das coisas. Aí às vezes a gente não está crendo, porque a gente não está tendo um conhecimento. E eu já quero dizer para você, nós estamos aqui para ajudar, amém, aleluia? Se você quiser marcar uma conversa com o pastor, pastor, eu quero conversar com o senhor, eu quero rasgar, tirar todas as minhas dúvidas. Vamos embora, vamos para cima. Vamos embora, não tem problema não. Quando eu converti há 30 e tantos anos atrás, eu fiquei 6 meses na igreja, sondando. O pastor pregando, falei, esse pastor está de graça, é mentirada. Pastor está conversa fiada. Mas sentei para escutar. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não conheço? Então eu sentei para escutar. Quero ver esses pastores aí, essas conversas para ganhar dinheiro. Aí o pastor foi pregando, aí eu não sou bobo, fui guardando na cabeça. Chegava em casa, falava, porque a Bíblia dele é diferente, quero pegar na minha católica, dessa grossura. Procurava lá e lia. Falava, desgramado, pastorzinho velho, está com a razão. E ele está certo mesmo. E assim foi indo até eu falar, rapaz, tem que me render ao Senhor Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E eu vou cuidar da minha alma, porque se eu não cuidar da minha vida direitinho, vai dar problema depois. Então você tem que garantir a sua, velho. Fica aí, não sei o que, essa amarela sola aí, você vai ver do outro lado a coisa feia. Então cuida da sua vida, cuida da sua alma aí. A pessoa morre, o máximo que a gente pode fazer é chegar lá, chorar lá, naquela hora lá, uma semana depois, que a turma esquece de você já. A turma esquece. Eu sei como é que funciona. Eu sou pastor aqui, já fiz aqui tantos casamentos e um punhado de velório. Eu sei como é que funciona. É triste o velório, mas passa, irmão. A gente tem que tocar o barco. Vai ter que viver a vida. Casamento que é casamento, a pessoa jura fidelidade ali no altar. Eu prometo bem te amar até que a morte nos separe. Dá um probleminha, mete o pé na bunda, vai lá divorciar. Porcariada de homem também, de moezada aí. Por que vai no altar jurar então? Não vai. Pensa bem, analisa bem, pensa bem, investiga bem. Se a marvada é tudo aquilo que ela fala. Se o abençoado é tudo aquilo que ele fala. Por que ela é marvada e ele é abençoado? Vamos inverter aqui. Ela é abençoada também, amém? Levanta a mão e fala, as mulheres são abençoadas, pastor. As mulheradas são abençoadas. Não tem conversa não. Fala também, os homens também, amém? Os homens também. Mas, meus queridos, olha para você ver. Que coisa séria. Você aguenta um pouquinho aí, que tem coisa boa para nós aqui, para você ir embora. Rapaz, o negócio é sério. O negócio é sério. O negócio não é brincadeira, não. Jesus encontrou com esse grupo, né? Quando Jesus estava pregando lá. Esse grupo, eles queriam pegar Jesus. Queriam que Jesus fosse pego num erro. E os saduceus, eles acreditavam. Olha bem, como que Jesus é maravilhoso, irmão. Os saduceus acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. No Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Números e no Deuteronômio. Era o que os saduceus acreditavam. Então o que eles fazem? Eles usam um texto desses 5 livros e joga para Jesus. Eles falam para Jesus assim, porque Jesus, ele tem vida eterna, amém? Aleluia? Jesus, ele falou para Maria, quando Lázaro morreu, e Maria e Marta falaram, Senhor, ele está morto, não tem jeito. Jesus falou, vamos lá, ele vai viver, mas eu sei. A Maria e a Marta falaram, eu sei que ele vai viver no último dia, na ressurreição. E Jesus falou, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Amém? Aleluia? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus, ele é a ressurreição. Aí os saduceus vão
de cara, bater de frente com Jesus. Olha com quem que eles vão bater. Chegaram em Jesus e falaram para Jesus assim: Senhor Jesus, mestre, na lei de Moisés está escrito, porque Jesus também acreditava na lei de Moisés, e eles também. Na lei de Moisés está escrito, se um homem casar com uma mulher casar com um homem, e esse homem morrer sem deixar filhos, essa mulher tem que casar com o irmão dele. E se ele morrer, ela tem que casar com o outro. Então é o seguinte, por quê? Porque ela tem que casar com o irmão? Porque tem que nascer um filho que vai ser a descendência do falecido depois, que vai dar sequência para que o falecido seja honrado depois também. Então isso está nos livros do Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros. E eles jogaram isso para Jesus. A mulher casou com um homem, ele não deixou filhos, ela casou com o segundo, o primeiro morreu, ela casou com o segundo não deixou filhos, morreu também, morreu o terceiro, morreu o quarto, morreu o 7. Bom, eu vi que essa mulher também é desgramada, viu, para matar também. Morreu 7 homens. 7, irmão. Mas sabe o que eles falaram para Jesus? Então, olha bem o que eles estão querendo falar assim. Se o Senhor está falando que tem ressurreição, quando tiver a ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Se ela teve 7 maridos. Fala agora. É como se eles falassem para Jesus: fala agora. Sai dessa. O Senhor não crê em ressurreição? Sai dessa agora. Aí Jesus virou e falou para eles assim, primeira coisa, errais não conhecendo as Escrituras. E é verdade, vou mostrar para você aqui. Jesus falou para eles: vocês estão errados porque vocês nem conhecem direito a palavra. E vocês não conhecem o poder de Deus. Aí ele fala, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São como os anjos. Aí ele virou e falou assim: agora, quanto à ressurreição, vocês não leram o que Deus escreveu lá? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus está falando para eles: Deus não é Deus de mortos, Deus de vivos. Irmãos, ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. No verso 34, quando os fariseus, um outro grupo, ouviram que ele fizera, olha o verso 34, emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então Jesus calou os saduceus. Ficaram quietos. Então, olha bem, vamos lá, vamos estudar isso aqui. Quando eles falaram para Jesus assim, na lei de Moisés está escrito que se uma mulher casar com um homem e ele morrer sem deixar filho, tem que casar com outro. Sabe o que Jesus fala para eles? Jesus vai citar o mesmo livro, os livros que eles conheciam e que eles acreditavam. Você acredita? Por isso que Jesus falou para eles: vocês não conhecem. Vocês conhecem os 5 livros, vocês não leram direito os 5 livros. Porque no Êxodo, no livro que vocês acreditam, está escrito. Está escrito. O que está escrito? Quando Deus apareceu para Moisés, no capítulo 3, Deus apareceu para Moisés. E Moisés ficou assustado, queria saber quem que é aquele ser naquela árvore pegando fogo que apareceu para ele. E Moisés foi se aproximar da árvore porque estava aquele fogaréu e a árvore não se consumia. E saiu uma voz de lá e falou: não se aproxime, Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você pisa é santo. E ele perguntou: quem é que está falando comigo? E Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí você fala, você que está me ouvindo, eu não estou entendendo ainda. Então tá, eles também não entenderam no começo, mas depois eles entenderam. O Moisés, presta atenção, quando Deus falou isso para Moisés, o Abraão, o Isaac e o Jacó já tinham morrido há muitos anos atrás. Humanamente falando aqui na terra, já tinha morrido há muito tempo atrás. E Moisés nem conheceu eles. Então quando Deus aparece para Moisés, e Moisés pergunta quem é que está falando, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus está querendo dizer para Moisés e o que Jesus está querendo dizer para os saduceus? Que quando Deus falou isso com Moisés, para nós aqui, para Moisés, Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos. Mas, na verdade, eles não estavam mortos do outro lado. Estavam vivos na presença de Deus.
Por isso que Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não disse para Moisés assim, ó: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Deus disse para Moisés: eu sou. É como se Deus falasse: eles estão vivos aqui, junto comigo. Amém? Aleluia? Então presta atenção, gente. Esse aqui é só um paninho de fundo ainda, não vamos entrar no assunto ainda. Aí Deus virou para eles e falou para eles. Eu sei que ficou muita curiosidade aí, mas contra a ressurreição e tal, mas que eu não vou fugir do assunto aqui. Aí Jesus falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí, que é o que nós vamos pregar agora aqui para vocês, Jesus ainda falou: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então fala comigo: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Você que está comigo nessa noite aqui, será que Deus, esse Deus que eu estou falando é o teu Deus? Será que esse Deus que eu estou falando é o teu Deus? Você vai fazer uma análise aí agora e vai ver se é ou não, porque se não for, você terá a oportunidade hoje de falar para ele: eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Uma certa ocasião, olha bem, ó. Uma certa ocasião, um homem chegou para Jesus, não vou ler o texto para vocês, está em Mateus 8, Mateus 9. Um homem falou para Jesus assim: eu vou seguir o Senhor, onde o Senhor for. E Jesus falou assim: as raposas têm covis, tem lugar para descansar, os pássaros têm ninhos. E Jesus falou: mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí esse homem falou para Jesus: deixa eu ir sepultar meu pai. Talvez o pai tivesse morrido naquela hora, ou talvez ele queria que o pai tivesse doente e tal. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Pergunta para o seu irmão do lado: o que Jesus respondeu para esse homem? Olha o que Jesus respondeu para esse homem. Vamos ler lá, para você ver aí. Mateus capítulo 8 agora. Mateus 8. Só para você, a gente ganhou um tempinho na história e você vai ver. Mateus 8, 21. Mateus 8, 21. 8, 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha a resposta de Jesus no verso 22. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa para os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ei, para um pouquinho agora aqui. Eu sei que tem gente que conhece e tal, mas tem gente que não conhece. Olha o que Jesus falou. Quando aquele homem falou: deixa eu seguir o Senhor. Aí ele falou para Jesus: mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus falou para ele: deixa para os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então para aí. O cara morreu fisicamente. Tem alguém no caixão. Bom, tem um morto ali, está resolvido. Agora Jesus está falando que quem vai sepultar aquele homem, Jesus chama também de mortos. Olha o que Jesus disse: deixa para os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então vamos ver quem que são esses mortos que sepultam os próprios mortos. Quem são esses mortos de que a Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos? Quem são esses mortos de que o Senhor disse que Ele não é Deus de mortos? Meu Pai, e que Ele é Deus de vivos. Quem são esses mortos? Quando o homem pecou, a gente apaga isso, muito bom. O ser humano, meu querido, o ser humano, ele tem um corpo, ele tem uma alma e tem um espírito. A alma e o espírito são a coisa mais difícil de separar um do outro. Ali está separado
Mas o que dá vida para o corpo é o conjunto espírito e alma. O que dá vida para o corpo é o conjunto espírito e alma. A vida está no espírito. E quando o espírito está no corpo, o homem se torna alma vivente. Foi assim que Deus fez o homem. Então, quando a pessoa morre, ela deixa o corpo dela, mas a alma dela, o espírito dela junto sai, vai viver em outro lugar. Por isso que Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Abraão morreu, o corpo foi sepultado. Quando Isaac morreu, o corpo foi sepultado. Quando Jacó morreu, o corpo foi sepultado. Mas como que Deus fala: eu sou o Deus de Abraão? Então, mas eles não estão na sepultura? Não apodreceram lá? Não. Jesus falou: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos? Sim. A alma e o espírito deles aqui juntos estavam na presença de Deus. Por que estavam? Porque eram homens que andaram na presença de Deus. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, o homem é um ser triuno. Então Deus criou o espírito do homem, criou a alma do homem e criou o corpo do homem. Espírito, alma e corpo. E Deus falava com o homem, Deus tinha comunhão com o homem. O homem, Adão e Eva, falava com Deus, tinha comunhão com Deus. Eram vivos para Deus. Eles viviam obediência a Deus. Mas o pecado entrou. Você lembra que Deus falou para Adão? No dia em que você desobedecer, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. O que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus. Olha aí, ó. O homem morreu. Aí. Deus ficou longe. O homem morreu espiritualmente. Ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Está morto para Deus. Por quê? Porque ele vive a sua própria vida, do seu próprio jeito. Não obedece a Deus, não anda na presença de Deus. Então ele está morto para Deus. Não tem vida com Deus. É o que aconteceu. Então, falando de outra forma aqui para você entender. Então o homem e a mulher tinham comunhão com Deus no início. Viviam com Deus no início. Viviam com Deus no início. O que aconteceu? O pecado entrou. E o homem se afastou de Deus. Então o homem ficou morto para Deus. O homem se afastou de Deus. O homem e a mulher se afastou de Deus. O que significa? Que eles ficaram mortos para Deus. Como que eu sei disso? Porque no Gênesis, no capítulo 2, bem claro, está escrito no verso 16. Ordenou o Senhor ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E você vê que Adão e Eva comeram do fruto. Deus foi conversar com Adão, Adão fugiu, escondeu de Deus. Então o pecado faz o homem afastar. O pecado afasta o homem. Aí depois, eles foram expulsos do jardim. Foram expulsos do quê? Por quê? Por causa do pecado. O pecado afasta a gente de Deus. Perdeu a comunhão com Deus. E depois Adão e Eva tiveram filhos. E os filhos de Adão e Eva nasceram também afastados espiritualmente de Deus. Então toda a humanidade nasceu morta para Deus. Toda a humanidade, descendente de Adão, nasceu morta espiritualmente. O homem se afastou, e nós somos descendentes do casal. Então todo mundo nasceu afastado de Deus, morto. Adão, quando comeu do fruto aqui, ele não morreu imediatamente, fisicamente. Ele morreu fisicamente muitos anos depois. Mas Deus disse que no dia em que ele comesse, ele ia morrer. Ele morreu sim, espiritualmente. Então Deus considera Adão morto. Adão é considerado morto para Deus. E toda a humanidade descendente de Adão é morta para Deus. Por quê? Por isso que você pergunta, por que o mundo é assim? Violência, fome, não sei no quê, fome não sei na onde. Porque o mundo se afastou de Deus. Só por isso.
Ah, mas Deus, por que Deus não faz alguma coisa? Olha, o homem que tem que buscar Deus. E é o que as igrejas estão tentando fazer. É o que nós estamos tentando fazer. Gritando, pregando o evangelho para os homens saírem da situação que estão, para vir para Deus. Para que Deus, por meio de nós, possamos juntos fazer alguma coisa. Mas os homens são orgulhosos, vaidosos, gananciosos, arrogantes, soberbos. E fica essa confusão toda. Aí as pessoas, cadê Deus? Cadê Deus? Deus, Jesus disse, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus colocou a igreja como uma extensão dele. Para poder fazer a obra. Por isso que você vê essa turma brigando com a igreja. Porque a igreja sim, a igreja é contra o aborto. A igreja é contra a liberação da maconha. A igreja é contra a violência da mulher, contra a mulher, violência no lar. A igreja é contra o homicídio. A igreja é contra mesmo. É tudo errado. Ah, mas tem casos que é exceção. Bom, ninguém está falando de exceção. Estamos falando do básico, da regra, do padrão. Tem que ser contra. Senão vira uma bagunça. Sendo contra, lutando para que possa favorecer os menos favorecidos, já está essa confusão. Imagina se todo mundo fosse a favor. Mas se viu ser a favor do aborto, menino de uma criança. Pecado, gente, para com isso. Que pecado, para com isso. Agradeço a minha mãe que não abortou o neguinho. Não, o neguinho estava lá dentro. Não aguenta aí, mãe, não aborta eu não, pelo amor de Deus. Eu estava lá dentro, lá, se eu pudesse falar, mãe, não aborta não, eu sei que a vida está difícil, mas eu vou ser bom, vou ajudar a senhora. E hoje nós ajudamos ela. Aí você pensa bem a criança lá, rapaz, entra aquele negócio, lá fica girando, matar a criança, que judiação, que pecado. Talvez, se isso aconteceu com você, na sua ignorância, Deus te perdoe aí, levanta a cabeça e toca o barco para frente. Amém? Talvez até aconteceu com alguém aí. Agora, claro, tem aborto espontâneo, tem outras coisas. Estou dando a liberação da maconha, irmão, está de brincadeira, né? De brincadeira, faz 20 anos que a gente trabalha com caso de recuperação. Confusão danada que é. Uma casa onde tem a maconha, onde tem as drogas. Ah, mas se liberasse, sai fora, rapaz, que liberasse, está doido? Você está de brincadeira. Imagina na sala de aula, professor dando aula na sala de aula, o cara lá no fundão. E aí, professor, de boa aí. Ah, você tá de brincadeira. Ninguém dá aula na sala dessa, não. Não tem jeito, não. Imagina agora o professor também loucão. E aí, galera, vou dar aula para vocês aí. Segura hoje, hein? Segura a onda hoje. Que confusão, irmão. Para com isso. Não funciona, não. Falar é utopia, muita coisa aí, a maioria das coisas aí, muito falar, escrever, desenhar, é bonito, mas na hora da prática não é não. Confusão em casa, cara fuma, desanima de trabalhar, vai por um caminho de preguiça, não tem responsabilidade, pega carro, pega moto. Confusão, não dá certo não. A Bíblia já deixou bem claro. Né? Aqui, né, tem aqui para a gente seguir. Então, meu querido, olha aí. Quando o homem pecou contra Deus, Adão e Eva, eles se afastaram. E toda a humanidade descende de Adão e Eva. Morto para Deus, é quem está afastado dele, longe dele. Você lembra da passagem do filho pródigo? Sabe que todo mundo lembra. Quem lembra da passagem do filho pródigo? Quem conhece a passagem do filho pródigo? Os dois filhos em casa, de repente, né, as duas irmãs também, as duas irmãs pediram dinheiro e saíram de casa, foi isso? Foi duas irmãs lá, foi? Brigou uma com a outra, matou o pai. É isso a passagem do filho pródigo, sim ou não? Não? Ah, muito bom, isso é sinal que você está... Ninguém dormiu na minha pregação. Passagem do filho pródigo, os dois filhos, o mais moço pediu dinheiro para o pai, a herança, saiu, foi embora. E gastou todo o dinheiro dele, vivendo uma vida desregrada, dissoluta, muito tempo lá. Você conhece a história. Aí depois de muitos anos ele ficou numa situação caótica, difícil. E chegou até a ficar no meio dos porcos, comendo comida lá. Aí num determinado momento a Bíblia fala assim que ele pôs a mão assim e falou, caindo em si, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele está falando, vou voltar para a casa do pai. Vamos lá, presta atenção, hein? Ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Vou falar para o meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, pequei contra o Senhor, contra o céu.
E quando ele chegou, ele foi bem recebido pelo pai. O pai deu uma festa. Tudo bem? Está acompanhando, sim ou não? Todo mundo está acompanhando? Vamos lá em Lucas 15 agora. O pai deu uma festa. E é claro que eu estou pulando algumas coisas, porque não dá para falar tudo, irmãos. Vou ficar só na questão de mortos e vivos. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E ele deu uma festa para o filho. Aí o outro filho que estava em casa ficou sabendo da festa, ele veio de longe, estava em algum lugar lá, veio, escutou o barulho da música e perguntou para a turma lá, o que está acontecendo? Aí eles falaram para ele, o teu irmão chegou aí, teu pai deu uma festa. Aí o menino ficou com raiva, né? Ficou nervoso. E foi falar com o pai. Pai, olha lá, capítulo 15. Capítulo 15. O pai deu uma festa. No verso 25, Lucas 15, 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Olha agora, irmão, respondeu o pai. Olha o que o pai respondeu. Filho, verso 31, respondeu o pai. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha bem o que o pai falou para o rapazinho lá. Dê uma festa aqui para o teu irmão, porque esse teu irmão estava morto. O que é estar morto? Morto é estar longe da casa do pai. Morto é estar sem comunhão com o pai. O pai representa Deus. O filho que se afastou é o filho que quebrou a comunhão e está morto. Então ele não está morto fisicamente, ele está morto espiritualmente. Você está vendo aqui o próprio Jesus falando, esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então você já captou, está captando quem que é o morto na história. Vamos lá, mais uma aqui. Lá em Timóteo, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está falando com Timóteo a respeito da igreja, ele está tratando de um assunto sobre viúvas e outros assuntos. Mas vamos lá no ponto só, para a gente não fugir da questão. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, ele vai falar como que a igreja deveria tratar a viúva naquela época, quando a igreja tratava a viúva, que na época era muito desamparada. 1 Timóteo capítulo 5, abre aí comigo. Olha 1 Timóteo capítulo 5, verso 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Mas a que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. Olha o verso 6 de novo. Ó. Mas a que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. Então ela está viva fisicamente, vivendo nos prazeres, e o Senhor está falando, está viva fisicamente, mas para Deus está morta. Isso aqui serve para nós, irmão. Você está no pecado aí, escondido aí, no pecado aí, aí quietinho aí, você está morto para Deus.
Fica brincando, não, que está morto. Está achando que você está vivo? Você está vivo para nós, mas está morto para Deus. Está morto para Deus, olha aqui, ó. Mesmo viva, está morta. Agora, então o morto é aquele que está longe de Deus. E esse que está longe de Deus, vivendo a vida em prazeres, como o filho pródigo, como essa viúva, como aqueles que se afastam do Senhor, como aqueles mortos que Jesus falou, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Essas pessoas que estão vivas fisicamente e mortas espiritualmente, quando elas morrerem fisicamente, elas não estarão na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos. Ai, que dureza, hein? Deus não é Deus de mortos. Jesus deixou bem claro. Abraão, Isaac e Jacó. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles morreram, eram homens de Deus. Morreram fisicamente, estão vivos na minha presença. E Jesus falou, Deus não é Deus de mortos. E o que Jesus falou? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E Deus não é Deus de mortos. É muito sério, irmão. Olha lá, o filho pródigo saiu da casa do pai, foi, curtiu. Depois voltou, o outro irmão. Ele falou, não, dei uma festa aqui, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Então esse filho pródigo, aleluia, glória a Deus, que ele voltou para a casa do pai, que ele reconciliou com o pai e deixou de um estado morto para ficar vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Se a gente olhar em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, olha comigo aí, ó. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios, Paulo escreve aos Efésios, os Efésios eram crentes. Acha aí Efésios 2, mas olha aqui em mim, olha aqui em mim. Efésios 2, mas olha aqui em mim. Efésios 2, Efésios, a carta inteira, Paulo está escrevendo para uma igreja lá na cidade de Éfeso, na época, onde as pessoas haviam se convertido a Cristo, estavam na igreja, os crentes, na cidade de Éfeso, na igreja, firme, glorificando a Deus, igual nós estamos aqui. Mas como Paulo não podia estar lá, ele mandou uma carta para resolver algumas questões na igreja. Aí, nessa carta, ele fala sobre vários assuntos. Quando chega no capítulo 2, no verso 1, ele fala para os irmãos da igreja. Olha o que ele fala para os irmãos. Capítulo 2, ele fala assim no verso 1. Jesus, esse ele é Jesus. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes antigamente, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, Deus nos deu vida por meio de Cristo e nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Então olha aqui, o que ele está falando? Capítulo 2, verso 1. Está dizendo, vamos lá de novo, capítulo 2, verso 1. Jesus, esse ele, o contexto aí fala de Jesus. Ele vivificou, significa, Jesus nos deu vida. Verso 1, quando a gente estava morto, morto aonde? Nos delitos e pecados. No verso 2, a gente andava assim antigamente, de acordo com o curso do mundo, de acordo com o príncipe do mundo, do espírito
que está operando agora nos filhos da desobediência. Irmãos, a pessoa fala assim, olha que coisa aqui, ó, olha bem agora, hein? Ele vai embora, você vai embora e fala assim, eu não concordo com o pastor, mas não é concordar comigo, é a Bíblia, eu não tenho nada. Eu não tenho nada não, é a Bíblia. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Negativo. Criatura de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus é uma coisa. Ser filho é outra coisa. Todo mundo é filho de Deus. Negativo. Eu posso até falar, você falar aí para maciar o ego da turma, mas biblicamente falando, não é não. Olha, aqui está dizendo aqui que existem os filhos da desobediência, os filhos da rebeldia, que estão debaixo de um poder do príncipe deste mundo. Sabe quem que é o príncipe do mundo, do pecado? Quem que é o príncipe do mundo do pecado? Quem que é? É o diabo. É o diabo. A Bíblia fala em 1 João 5. Está escrito assim, somos de Deus. Mas o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. O mundo inteiro jaz debaixo de um poder maligno. Está escrito na Bíblia. Tem um poder maligno, que o pecado não é de Deus. O pecado, o homem foi influenciado e ele tem a responsabilidade dele. Ele abriu as portas e obedeceu a essa voz, a esse ser maligno. Então esse ser maligno se tornou o Senhor. Porque ele é o Senhor do pecado. Onde tem o pecado, é ele que manda. Quem que é esse? É o príncipe do mundo. É o príncipe das trevas. É o diabo. Quando Jesus estava com os discípulos, uma certa ocasião lá, Jesus falou, vamos embora daqui. Isso está em João 14:30. Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Não temos que ter nada com o mundão, não. Pecado aí, ó, sai fora. Não brinca não, fica brincando não, que o diabo fica assim, fazendo escondido, hein? Do pastor, de todo mundo, hein? Mas eu estou vendo, viu, bichão? Isso aí é meu, hein? E aí ele aponta para Deus, ó Deus, ó. Fulano lá fazendo graça com o pecado lá, é meu, hein? Está gostando lá dos prazeres do mundo. Perigoso, muito perigoso. Mas vamos lá. Então, Jesus deu vida, estando a gente morto no pecado. Agora a gente pode pensar, né? Você pode pensar assim, mas olha aqui agora. As pessoas afastaram de Deus. Os descendentes de Adão afastaram de Deus. Irmão, vou falar uma coisa para você. Mas a pessoa é muito boa. Ela é muito boazinha. Nada a ver. Tem nada a ver. Não é uma questão de ser boazinha. É uma questão que a pessoa está morta para Deus. Tem muito morto aí fazendo coisas ótimas. Muita pessoa morta para Deus aí, maravilhosamente, fazendo ótimas obras, mas está morta para Deus. Mas fala de Deus, mas está morto. Sabe como que faz para acertar isso? Só por meio de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho não, bem. O homem se afastou, não tinha como voltar. Deus enviou Jesus para que o homem pudesse, por meio dele, voltar. A única maneira de voltar é por meio de Jesus. A única maneira de consertar isso, cada um aqui entregar sua vida para Jesus. Não fica pensando não, quando eu morrer vocês rezam por mim aí. Vai confiar para você ver, vai. Lê Lucas 16 lá, a parábola do rico e do Lázaro. Morreu o rico, morreu o Lázaro. Está escrito Lucas 16. Lázaro foi para onde? O corpo dele foi para o cemitério. O rico, o corpo dele foi para o cemitério. Mas Jesus falou que eles estavam aonde? Eles estavam aonde? Do outro lado. Tanto o rico como Lázaro. Conversando do outro lado. Na outra dimensão. Só que o rico estava no lugar de tormento. E o Lázaro estava no lugar maravilhoso. E o rico estava sendo atormentado. E queria até sair daquele lugar, mas não tinha como sair. Não tinha como sair. Depois você lê Lucas 16. Então não vou aumentar aqui. O rico estava no lugar destinado para os mortos espiritualmente falando. Quando a pessoa morrer aqui na terra,
sem comunhão com Deus, morta para Deus, ela vai naquele lugar onde o rico foi. O lugar de tormento. Quando a pessoa estiver viva para Deus aqui na terra, ela vai no paraíso junto com Cristo, na glória. Olha que benção, que maravilha. Então, meu querido, não é uma questão de ser bonzinho. No livro de Atos, no capítulo 10, escuta aqui para você ver, vou só contar rápido para você ver aqui. Atos 10 fala de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, piedoso, fazia oração, dava esmola. Está escrito na Bíblia, Atos 10. Isso aqui é para você falar, rapaz, então não é uma questão de ser bonzinho, não é uma questão de ser bonzinho. É uma questão de entregar a vida para Jesus e confiar que Ele é o Senhor da tua vida, porque é Ele, Jesus, que vai garantir a sua entrada lá. Não tem, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém. Atos capítulo 10. Cornélio, está escrito lá, dava esmolas, era piedoso, fazia jejuns, orava todo dia. Só que ele não entregou a vida para Jesus, não conhecia o Salvador. Ele estava lá orando e teve uma visão de um anjo. O anjo apareceu para ele e falou para ele, Cornélio, olha o que o anjo falou para ele, ó. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Agora, sabe o que você tem que fazer, Cornélio? Mande homens lá na outra cidade, onde está o discípulo chamado Pedro, e peça para Pedro vir na tua casa. Pedro tem algumas coisas para falar para você. E aquele homem fez isso. Mandou os homens lá, onde estava Pedro. Depois de dias, Pedro veio, chegou na casa daquele homem chamou seus familiares para escutar o que Pedro queria falar. E aquele homem contou para Pedro, eu estava aqui fazendo oração e um anjo apareceu e falou que era para eu chamar você. Aí Pedro falou, tá, então é o seguinte. E Pedro começou a pregar o evangelho para ele, a falar do Salvador, a falar de Jesus para ele. Quando Pedro estava falando, o Espírito Santo encheu todo mundo, e eles começaram a falar em outras línguas. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, e foram batizados nas águas. Aí, quando você lê lá, Atos 11, sabe o que Pedro disse que ele foi fazer lá? Que Cornélio falou para ele? O que ele foi fazer lá? Olha o que ele foi fazer na casa. Só esse versículo aqui. O que ele foi fazer exatamente lá? Na verdade, resumido, Atos 11. Tem o Atos 10, que conta a história toda. Os Atos 11. Olha o que Pedro foi fazer lá. Pedro está comentando com outros apóstolos do porquê que ele foi na casa de Cornélio. E Pedro, então, está dizendo assim, olha lá no capítulo 11, olha o que Pedro está relatando o que aconteceu lá na casa de Cornélio para outros discípulos. Atos 11, verso 12. Disse-me o Espírito que fosse com eles, que fosse com aqueles homens e nada duvidasse. Também esses 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem, na casa de Cornélio. E aquele homem, ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa. E esse anjo disse para ele enviar homens a Jope e mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por quê? Olha o verso 14, ó. Que te dirá palavras pelas quais o quê? Pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha bem o que o anjo falou para Cornélio, então. Cornélio enviar homens na casa de Pedro, para Pedro ir na casa dele, porque Pedro ia falar palavras para Cornélio, pelas quais Cornélio seria salvo, receberia salvação. E Pedro foi lá e falou de Jesus para ele, e aquele homem entregou a sua vida para Jesus e foi salvo. Aquele homem era bom, gente, era bonzinho. Em Atos capítulo 10, verso 1, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte, conhecida como italiana. Verso 2, Atos 10, 12, 2, Atos 10, 2, era piedoso, piedoso, temente a Deus, com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Então não é porque o cara é bonzinho, não é por isso. Os descendentes de Adão e Eva
nasceram afastados de Deus, sem comunhão espiritual com Deus, mortos para Deus. Por mais bonzinho que seja, não entra no céu, meu querido. A única maneira de entrar no céu é por meio de Jesus. Se tivesse outro jeitinho, não precisava Jesus ter vindo fazer o que ele fez e mandar a gente ficar pregando, feito doido o evangelho, recebendo pancada por quanto é lado aí. A gente ia chegar na casa e falar: irmão, você não quer Jesus? Fica do jeito que está mesmo, ele dá um jeito lá, ele é legal, tranquilo. Continua aí nessa farra aí mesmo, fica tranquilo. Continua nesse pecado aí mesmo, ele dá um jeito depois lá. Ai, não é assim não, velho. Não é assim não. Ah, os crentes são chatos, são isso, são aquilo. É melhor você achar nós chato agora e a gente ficar tranquilo, depois você queimar, depois lá e falar: rapaz, aquele chato tinha razão, viu? E eu não dei ouvido para aquele chato, aqueles crentes chatos. Eles tinham razão. Aí já é tarde, aí não tem como sair mais. Nicodemos, para a gente terminar aqui, João capítulo 3. Nicodemos, olha aqui, Nicodemos capítulo 3. De João. Vamos terminar aqui. Eu sei que muita coisa a gente está falando. Não quero falar muito, quero que você fique pensando aí. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. E se você não tem certeza de que você está vivo para Ele, hoje é dia de você falar: ei, quero sair desse estado então, entregar minha vida para Ele, porque eu quero que Ele seja o meu Deus. Quando eu amarelar a sola aqui, eu quero estar com Ele. Porque muitos amarelaram a sola que morreram e não estão com Ele. Porque Deus não é Deus de mortos. Olha o que Jesus falou para o rapaz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então tinha muita gente morta, afastada de Deus, morto para Deus. E o que Jesus falou para os saduceus? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então aquele filho pródigo que se afastou, a hora que ele estava longe, estava perdendo a bênção. Mas na hora que ele chegou e renasceu e reviveu, maravilha, Deus é Deus dele agora. Então, em João capítulo 3, para a gente ir terminando, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Foi ter de noite se encontrar com Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que o Senhor faz se Deus não for com ele. Rapaz, o cara era da igreja. O cara é da igreja, irmão, esse Nicodemos. Aí Jesus virou para ele, verso 3. Jesus respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Ele está falando, se um homem ou mulher se juntar e der à luz a um filho, carne, nasceu da carne é carne. Mas o homem precisa nascer, do Espírito, aqui ter comunhão com Deus, o homem precisa. O que o homem precisa? Nascer do Espírito. O homem precisa nascer por dentro. Ele está sem comunhão com Deus, está morto para Deus. Ele precisa nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse nascer do Espírito é um milagre que acontece dentro de nós, dentro de você. Quando a pessoa, ela nasce assim, como que a pessoa nasce do Espírito? Primeiro passo, ela tem que ter um arrependimento do coração, de verdade, como o filho pródigo teve. Primeiro passo é um arrependimento daquela vida afastada e uma entrega para o Senhor. O Espírito seu vai nascer de novo, você vai sentir vontade de ler a Bíblia, de vir para a igreja e tal. Por quê? Porque você vai ter comunhão com Ele. O Espírito Santo de Deus vai vir e fazer morada dentro de você.
Deus vai enviar o Espírito Santo para fazer morada dentro de você. Você não vai conseguir ficar longe dele. Olha a importância, gente. A importância aqui. Eu vi a menininha aqui. Tinha uma menina aqui na frente, aqui, ó. Aqui, na primeira cadeira. Aqui tinha duas. Tinha a Sarinha e a outra. As duas aqui orando, aqui na hora do louvor, orando. Menininha aqui. Sabe, isso aí, elas assim, isso mexe com elas por dentro. Elas crescem e elas não conseguem mais ficar sem isso. Não conseguem ficar mais sem. Aí vamos supor, vai na escola, vai não sei na onde, mas ela sabe que tem algo maravilhoso que elas experimentam quando elas param para adorar e louvar alguém. Amém? Aleluia? Então isso é muito importante, marcar as nossas crianças, já que nós adultos temos muita dificuldade, porque a gente é muito cascudo, as crianças são mais sensíveis, a criança é mais solta, a gente é muito cheio de reserva, meio assim, sabe o que esse pastor está querendo? Está querendo, sei não, viu? Está querendo meu dinheiro, está querendo não sei o quê. Quer nada seu não, rapaz, fica tranquilo aí. Quero você na presença do Senhor, amém? Jesus na sua vida, você ir bem com Deus e tal. É isso que a gente quer. Então, olha aí, ó. Maravilha, quando se entrega para Cristo, ó, nascer de novo. Uma nova vida com Cristo. Sabe o que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Olha o que Jesus falou. O que Jesus falou em 1 João? Olha lá no final da Bíblia, lá 1 João. 1 João, lá no final. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, verso 10. 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 5, verso 10. Acompanha comigo aí, nós vamos terminando já, tá? 1 João 5,10. Ó. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que está falando aqui, ó? Quem tem Jesus tem a vida. E se você tem a vida, Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de quem tem vida. Vida com Ele, vida de Deus, vida espiritual. Jesus tem essa vida. Tanto é que Jesus fala em João 10, eu vim para que tenham vida. João capítulo 10, verso 10, ó, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por que ele veio para a gente ter vida? Por que ele veio para que nós tenhamos vida? Porque a gente estava morto para Deus. Estava morto para Deus. Como que eu vou viver para Deus? Jesus veio para que eu tenha vida com Deus. Se você não tiver Jesus, como é que você vai ter vida? Se a vida está nele. O próprio Deus está falando. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Só isso. Simples assim. Simples assim. Não, mas você vai morrer sem vida? Vai queimar lá. Você não tem vida. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Deus não é Deus de mortos, gente. Nós estávamos mortos, afastados de Deus por causa do pecado. Jesus veio. João 10. Segura o 1 João 5 aí. João 10. Vamos lá de novo, João 10. Tem que enfatizar, mostrar. Não, irmão, acho que a gente está brincando, irmã. João 10, versículo 10. Jesus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo: eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Aleluia. Olha o verso 9, olha o verso 9, Jesus falando, ó, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será o quê? Será o quê? Salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Olha Jesus falando, está bem claro o evangelho, né? A gente, se você não quer, porque você que não quer mesmo, porque está muito claro. Está muito claro. Jesus falou, ó, eu vou, imagina bem aqui, ó, eu quero ir lá do outro lado lá. Eu quero ir lá do outro lado. Como é que eu vou? É claro que, tá fazendo uma ilustração, ó. Vou pela porta. Agora, você imagina bem. Imagina bem aqui, ó. Você morre. O outro mundo lá. Escuta aqui, ó. O outro mundo lá. A gente não sabe que jeito que é, exatamente. O seu corpo vai para o cemitério. Os anjos pegam você. E a porta. Jesus. E você tem Jesus. Você vai direto para a porta. E a porta se abre. Porque ele falou, ele é a porta. E você vai direto para um lugar maravilhoso. Agora imagina bem, você não tem Jesus. Você não creu, você não tem vida. Aí seu corpo morre. Seu espírito e a alma sai. Para onde você vai, meu irmão? Você que está me ouvindo aí, para onde você vai ser levado? Para um lugar de tormento. Porque você é um morto para Deus. E Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. E vamos ficar em pé. Eu convido você que está me ouvindo, aí mesmo na sua casa, você que está aqui comigo. Pastor, eu quero. Talvez você até pensou, eu já aceitei Jesus. Será que aceitou mesmo? Será que entregou mesmo? Eu quero. Não precisa ter vergonha não, irmão. Eu morro de vergonha. Você que quer que nós façamos uma oração por você, para que o Senhor entre na tua vida, e você deixe desse estado que você está, e tenha vida. Eu quero chamar você para a oração. Quero te convidar. Você que, talvez até crente, vem na igreja já, mas bateu uma dúvida aqui, não tem vergonha não. Na dúvida é melhor a gente acertar isso. Eu quero, se você quiser, né, claro. Pastor, eu quero, faça essa oração por mim, pastor, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Hoje eu entendi o que é ser morto e ser vivo. Chamo você aqui, olha a oportunidade, e quero orar com você agora, e tenho certeza que Deus vai ver esse momento seu aqui agora, de oração. Momento muito sério. Eu te chamo, você vai só ouvir o pastor fazer a oração. Vem agora. Vou estar orando por você. Isso, pode vir mais. Você que está na dúvida aí, não tem muita certeza, vem também. Vou estar orando por você. Colocar a mão na sua cabeça, repreender todo o mal. Pedir para o Espírito Santo iluminar você, encher a tua vida. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. O Senhor disse, esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O Senhor está te chamando aqui. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Vem, meu irmão, vem, minha irmã. Você que ouviu essa palavra, pastor, eu quero entregar minha vida para Cristo. Eu quero fazer essa entrega hoje. Quero receber a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. De todo o meu coração. Já fiz isso uma vez, mas parece que vem. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Jovem, hoje é a sua noite. Moça, hoje é o seu dia. Rapaz, é hoje. Senhor, homem,
Não tenha vergonha, venha. O Senhor Jesus disse que aquele que tiver vergonha dele aqui na terra, ele vai se envergonhar, vai passar vergonha naquele dia, lá nos céus. Vem, vem, meu irmão, vem, minha querida. Se o grupo quiser subir e cantar também, viu? Fica à vontade aí, viu? Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Estamos aguardando você, se você sentir no coração aí, viu, meu querido? Minha querida. Estamos aguardando você, que é uma coisa muito séria. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus santo, digno de adoração. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Isso, tá? Fecha os teus olhos aí, tá? Isso. Faz uma oração comigo, assim. Senhor, meu Deus, eu creio de todo o meu coração. Peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Tenha misericórdia. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor, Pai. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Lava, limpa esse coração, Senhor. Tenha misericórdia, 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 perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa ela. Envia o Espírito Santo. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Escreve o nome dela, Senhor. Sobre si as nossas dores. Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. De Perdoa, se Senhor. entregou por digno é o cordeiro que foi morto. A ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o cordeiro que foi morto, e sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Uma ótima semana para os irmãos. Deus abençoe. Deus te proteja. Deus te guarde. O Senhor te ilumine. Seja abençoado. Seja abençoada. Abençoa mesmo, Senhor. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa. Ótima semana, ótimo mês. O Senhor te ilumine, te abençoe, te abençoe, te abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam com alegria, todos digam. Cumprimenta essa pessoa do seu lado com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o cordeiro que foi morto, e sobre a morte ele venceu.
Ele venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e poder. Digno é o Cordeiro que foi morto. E sobre a morte ele venceu. Ele venceu.